Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989. Todos os dias, animais são vítimas de violência. Muitos desses crimes acontecem longe das câmeras, ficam escondidos. O que as pessoas precisam saber é que maltratar um animal é crime e prevê punição para quem comete esse tipo de violência. No Espírito Santo, investigações têm avançado, leis estão em vigor e casos emblemáticos passaram a ter resposta efetiva da polícia e da justiça. No programa de hoje, vamos falar sobre a causa animal, entender como funciona a proteção legal aos animais e o que está sendo feito aqui no Espírito Santo para combater esse tipo de violência. O número de denúncias de maus tratos a animais tem crescido no Espírito Santo. Isso pode ser visto de duas formas. A violência realmente existe, mas a sociedade está atenta, disposta a ajudar, disposta a denunciar. Você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra alguns casos recentes de maus tratos, de violência aos animais. Casos de maus tratos aos animais chocaram até as equipes policiais nos últimos meses no estado. Em Marataízes, no sul do estado, um cachorro da raça Doberman foi resgatado em estado grave e outro morreu por negligência do tutor. Os crimes foram descobertos após uma operação da polícia e da CPI dos maus tratos. Imagens mostram que o Doberman estava muito magro e desnutrido. Já o outro cão estava debilitado e não resistiu e morreu antes da chegada do grupo. O dono dos cachorros não estava no local na hora da abordagem, mas vai responder criminalmente pelos maus tratos. Outro caso de crueldade foi registrado quando 3 filhotes de gatos foram encontrados mortos após serem jogados em um valão. O homem confessou o crime e afirmou que a ação foi feita a pedido da mãe. Ele foi preso em flagrante e na casa da família, a mãe dos filhotes, que ainda estava amamentando, foi resgatada. Em um caso mais recente, um homem foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, sul do estado. Na residência, foram encontrados 2 cães vivendo em condições de maus tratos, sem acesso à alimentação adequada, sem água potável e expostos ao calor intenso, sem qualquer abrigo ou cuidados básicos. O homem foi preso em flagrante. Além da prisão, ele recebeu uma multa de R$ 986 pela prática do crime. Os animais foram resgatados e recolhidos pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e levados ao setor de bem-estar animal, onde passam por avaliação veterinária e recebem os cuidados necessários para a recuperação. Com a gente aqui no estúdio, o delegado Leandro Piquet, que tem sido um defensor da causa animal. Ele faz parte do Núcleo de Proteção aos Animais. Que bom te receber aqui, meu amigo. Obrigado pela presença, viu? Prazer é meu, Felipe, estar aqui no Ponto de Vista, esse programa que eu sou fã. Além de ser seu fã, já era antes. Muito bom, amigo. A gente está aqui para falar de um tema que é tão importante para nós da polícia, para nós como sociedade, para quem ama os animais. Isso hoje realmente é a pauta do dia. Piquet, obrigado por estar aqui. Piquet é um amigo, quem é fã do Piquet sou eu, na verdade, que faz um trabalho exemplar e importantíssimo que a gente precisa muito colaborar sempre, que é esse trabalho em defesa dos animais. É claro que é uma causa muito grande, né, muito abrangente, e o Piquet vai ter a oportunidade de explicar isso hoje aqui pra gente. Queria já começar tentando desmistificar, né, que tipo de proteção, de que a gente está falando de uma lei que protege de que forma os animais, Piquet? Felipe, assim, isso é uma pergunta que é importante a gente deixar claro isso para quem nos assiste. O que acontece? A Lei 9.605 de 98, que é a lei que vai fazer toda a proteção, tá? Da fauna e da flora, né? É uma lei ambiental. Dentro dela existe uma parte que cuida da fauna. Quando a gente fala de fauna, a gente fala de todos os tipos de animais. Porque muita gente acha que só protege cães e gatos, que são os animais que são mais sociáveis, que estão por mais vezes, em maior número, dentro da nossa casa. Mas ele protege os pássaros, ele protege os peixes, os anfíbios, protege, né, os marsupiais, aquele gambazinho que muitas vezes as pessoas não os veem com bons olhos, mas eles são fundamentais, Felipe. Por exemplo, o gambá come
caramujo africano, que muitas vezes infestam, por exemplo, a orla de Camburi. Sim. Animais peçonhentos, então eles são responsáveis por deixar o ecossistema equilibrado. Então eliminar esse gambá pode causar consequências sérias naquele habitat. Então claro. assim, e a lei vem proteger todos eles, vem regular, vem trazer espaços para esses animais e também vem tipificar os crimes, as ações, as condutas que não são aceitas pelo direito e são considerados crimes e prevêem penas, muitas vezes penas altas, como os maus tratos a cães e gatos, que tem pena de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa, mais perda da propriedade e posse dos animais, seja de quem pratica, seja dos animais que sofreram os maus tratos e de outros animais que a pessoa tem. E isso tudo em sede de sentença judicial. A gente começou o programa mostrando ali uma reportagem com alguns casos recentes, inclusive um caso que você estava lá na semana passada em Cachoeiro. O que foi aquilo ali, Piquet? Felipe, é importante a gente iniciar explicando, antes de explicar o caso, explicando a questão do núcleo de proteção. Por favor. Do núcleo de proteção animal. O núcleo de proteção animal, ele tem a competência para atuar em 5 municípios que estão localizados na Grande Vitória, que é Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Não abrange Guarapari, são esses 5 municípios. Mas esse núcleo é a unidade da Polícia Civil especializada na proteção animal. Então, no seu processo de criação, ela tem o dever e a obrigação de prestar o apoio às outras unidades policiais, às outras instituições. Então, quando vai se falar sobre o tema, por exemplo, numa audiência pública, muitas vezes eu sou deslocado para a cidade para a gente tentar ir plantando sementes para que outras pessoas, outras instituições avancem nessa questão. É um apoio, uma parceria assim, que vocês acabam fazendo com outros municípios também, imagina. Exatamente, são ações conjuntas. Sozinhos a gente não faz nada. Assim, então nós estamos andando totalmente desprovido de qualquer vaidade, aceitando contribuição de todos. Críticas construtivas são sempre super bem-vindas, estamos de coração aberto para recebê-las. O que a gente quer é cuidar dos animais. E o animal que precisa, ele não quer saber se quem está ajudando ele é Felipe, é Piquet, é João, é Maria. Ele quer ser ajudado. Claro. E essa é a premissa. Então, nesse caso da semana passada, que aconteceu em Cachoeiro, foi exatamente isso. Foi a primeira operação organizada contra maus tratos no município do Cachoeiro, da história de Cachoeiro. Então, como é que foi feito isso? Nós entramos em contato com a prefeitura, foram levantados alguns alvos, e nós fomos para esses alvos. Chegamos lá, foram lavrados um auto de infração, um termo de correção. O termo de correção é aquele termo de ajustamento da conduta. Muitas vezes as pessoas que criam os seus animais não criam da forma adequada. Existe o que a gente fala que são os maus cuidados. Não são os maus tratos. Entendi. Não é crime, é uma infração administrativa. Você diz assim, ele não alimenta o animal, ele não limpa ali as fezes do animal, ele fica num local insalubre. Exato, às vezes o animal fica muito tempo preso, ele precisa ampliar a guia, ele precisa passear com o animal, ele precisa levar o animal no médico veterinário, são coisas que ele pode fazer que não são considerados crime. Então, e se ele não fizer, aí sim é crime. Se depois voltar e não ter, aí é um abuso da relação dele com esse animal. E lá em Cachoeiro, a gente visitou 3 pontos e um dos pontos a gente encontrou 2 animais, 2 cachorros, 2 fêmeas sem raça definida, um cruzamento de um vira-latinha com um pitbull, 2 cachorras lindas, altamente dóceis, num local que estava insalubre, cheio de fezes, o dono não limpava as fezes, e olha que loucura, Felipe, ele, ao invés de pegar as fezes e jogar fora, ele acumulava em sacos de ração que já tinham acabado a ração, e ficava pendurado no ambiente que as pessoas estavam, que as cachorras estavam. A gente tem até essa imagem, a imagem que choca, né, tá ali no alto, né, mas é uma sacola de fezes. São 2 sacolas de fezes. Meu Deus. Então, assim, é muita loucura isso, um ambiente. Cachoeiro, para quem já foi lá ou mora em Cachoeiro, sabe que faz calor pra caramba. Muito. E os cachorros todos sem água, sem comida. Então, foi constatado, e isso a gente toma muito cuidado, Felipe, por quê? O delegado é um operador de lei. Ele não é médico veterinário. Nós precisamos do médico veterinário para atestar esse maus tratos, é uma prova técnica. Então, nesse caso desse local, já tinha um laudo de um médico veterinário, já numa data anterior, já reconhecendo maus tratos. Uma médica veterinária da prefeitura
fez a autuação dele administrativa, que ele foi autuado administrativo também, perde no bolso, que constatou esses maus tratos, e uma outra médica veterinária da Prefeitura de Cachoeiro fez um laudo em sede policial por meio de depoimento constatando esses maus tratos. Essa pessoa foi conduzida, autuada, com pena de 2 a 5 anos, multa e mais a perda dos animais que foram apreendidos pela Prefeitura de Cachoeiro e levados, né? Já foram castrados e estão postos para adoção. Esse cara já era um conhecido então, né? Já devia ter ali alguma coisa que a sociedade estava percebendo esse comportamento dele, né? Pelo jeito. Sim, já tinham feito denúncias, a prefeitura já tinha ido lá, já tinha notificado. Só que você chega um momento que a situação do cachorro agrava e não tem mais como fazer qualquer ajustamento de conduta. Sim, aí é o crime. Você acha que o Espírito Santo está mais preparado hoje para investigar esses crimes de maus tratos do que num passado um pouco mais distante? Felipe, eu gosto muito de fazer uma comparação que assim, não é só o Espírito Santo, é uma sociedade como um todo, ela está evoluindo. E eu gosto de comparar com a segurança do trânsito. Você que beira a minha idade aí, é 40 a mais, vai saber bem o que eu estou falando. Como que eu andava no carro quando eu era pequeno? Na mala do carro, dando tchau pro carro de trás. Cinto de segurança não existia. Era comum as pessoas saírem bebendo e dirigindo. Sim. Hoje, crianças andam na cadeirinha. Você não fala nem de cinto para criança, você fala de cadeirinha. Cinto de segurança, você entra, você coloca. Bebida, as pessoas já pararam, veio lei seca. Então, nós estamos evoluindo no que tange a causa animal. Nós estamos ganhando conscientização e os animais estão ganhando espaço no nosso coração. Claro. O animal que estava fora da nossa casa, que era o cão de guarda, hoje completam os nossos sentimentos, aliviam nossas emoções, muitos deles cuidam e são tratados por grande parte, eu ouso dizer que a maioria, como filho. Sim. Quando você tem uma perda de um pet, assim, o sofrimento é muito grande. Quem já teve pet e já perdeu sabe o que eu estou falando. Sim. Então, esse é um processo de evolução, é um processo que gira em torno da empatia, de uma consciência geral. Isso faz com que a polícia avance. Hoje a polícia tem um núcleo de proteção animal, é óbvio, Felipe. Isso é mais recente, né? Já tem já um tempo, mas hoje virou prioridade. Nós estamos fazendo um trabalho aí, estamos para completar 1 ano de trabalho. Foram 64 operações exitosas no ano passado. Isso dá uma operação em média por semana. E para fazer uma operação, Felipe, é muito difícil. Por quê? Não adianta o delegado ir lá e prender a pessoa e deixar o cachorro para trás. Eu dependo de outras instituições, eu dependo da prefeitura, porque ela tem que pegar esse animal e tem que levar esse animal. Esse animal tem que ir para uma clínica veterinária, ser tratado, vacinado, ser castrado, depois tem que ir para uma adoção. Tem que ir para uma adoção. Então, para montar uma operação, eu monto uma operação anterior, porque eu preciso que a prefeitura tenha um contrato, eu preciso que a prefeitura tenha médico veterinário, claro, porque a polícia não tem isso. Sim. E muitas vezes a gente envolve a guarda municipal para que dê conta do nosso efetivo. Vocês precisam dessa sinergia, então. Eu ia perguntar exatamente isso. Se existe uma sinergia entre, sei lá, vamos colocar aqui, Ministério Público, prefeituras, protetores independentes também. Isso tem que funcionar, né, Piquet? Felipe, assim, tem uma sociedade civil organizada nos bastidores que ela é incrível. São pessoas que ganham R$5.000, gastam 8, dão a vida pelos animais. Eu tive a oportunidade de fazer uma operação de um canil e um gatil clandestino que ficava em Anchieta. E essa operação, né, para não haver vazamentos, não haver nada em relação a qualquer tipo de obstáculo ou dificuldade nos processos executivos, eu lancei mão de algumas ONGs, alguns médicos veterinários parceiros. Assim, é impressionante como eles se organizam, eles vão até lá comigo, cuidam de cada animal, porque você resgata um gato, você não sabe se ele tem FIV ou FeLV, se é transmissível ou não, então você não pode colocar os gatos, você tem que ter um local para colocar esses gatos. Aí você tem que fazer teste rápido em todos os gatos quando chegam. Depois você tem que, um médico veterinário levar lá um ultrassom para saber se as gatas estão prenhas ou não estão. Qual o tipo de tratamento que você vai dar para cada gato. Quando é gato, cachorro, os espaços são distintos. Então é uma operação de guerra. E se não tivesse essa turma do meu lado, você não bota de pé não.
Eu imagino. Você não bota de pé. Então são pessoas que dedicam sua vida, muitas vezes sofrem com angústia, porque elas querem ajudar os animais e não conseguem por falta de meios. Sim. Muitos deles estão endividados, muitos deles doentes, com doenças, assim, com depressão, exatamente porque a pressão é muito grande. Imagino. E ver o sofrimento do animal é muito pesado. Aliás, quero muito te perguntar sobre isso, o cenário que você encontra, vamos lá, numa operação, numa denúncia. Quero entender como é que é o local, que tipo de situação absurda que você encontra e pode relatar pra gente. Vamos fazer o seguinte, intervalo bem rápido. No retorno, o Piquet vai contar um pouco dessas experiências, né? Que eu imagino que mesmo dada a rotina, Piquet, assim, várias vezes você chegando, encontrando, acredito eu que ainda te choque algumas situações. Segura aí que o intervalo é bem rápido, o Piquet vai relatar isso pra gente no retorno do Ponto de Vista. Até já! De volta com o Ponto de Vista, na sua companhia e na companhia do delegado Piquet, que faz parte do Núcleo de Proteção Animal, trata diretamente as denúncias de maus tratos, denúncias de violência, sempre em favor da causa animal. Faz um trabalho muito bonito, principalmente aqui na Grande Vitória, onde é a atuação dele, mas também um trabalho de apoio, de parceria com os outros municípios, nas outras delegacias aqui do nosso estado. Perguntei no bloco anterior, Piquet, se algum caso te chocou mais, mesmo com a rotina, né, de quase todos os dias, toda semana tem alguma operação, algum caso que você tenha chegado lá, olhou a situação deplorável, um animal que é impossível você estar numa casa e fingir que ele não existe, mas naquele lugar era assim que estava, né? Felipe, primeira coisa, qualquer situação que eu chego e vejo um animal em sofrimento, impacta. É óbvio, né? Você como policial, delegado de polícia civil, você precisa ser profissional. E muitas vezes ser frio para que você não erre e salve o animal. Sim. E é dessa forma que a gente faz e a gente avança. E eu até brinco com a minha esposa, né? Eu chego em casa para lamber as minhas feridas, que não é fácil você aguentar isso tudo. Eu imagino. Mas assim, tem algumas cenas e algumas ocasiões que me chocaram muito. Uma operação em Vila Velha que era um cachorro lindo, lindo, dessa raça American Bully, um cachorro assim, que é um cachorro que é mais forte, musculoso, e o cachorro estava carne e osso, caquético, cheio de doença, e assim, impressionante, eu tenho isso na minha rede social, o cachorro, ele parecia que ele pedia ajuda, porque ele se manifestava isso, assim, ele não latia, mas ele externava um som que você vê que era um pedido de ajuda. E o que me choca é que esse cachorro ficava na entrada da casa. Pro tutor dele acessar a residência, ele era obrigado a passar pelo animal. E é incompreensível uma pessoa entrar e sair de casa todos os dias e ver um cachorro naquela situação. Sim. E não fazer nada. E não fazer nada. Trata o cachorro como se fosse um lixo. Não é nem um objeto, porque se fosse um objeto, uma moto, cuida, sim, lava, bota gasolina. Claro. Não, é lixo, é um animal totalmente descartado. Qual é a desculpa, Piquet, que você escuta quando você chega num local como esse, que um dono, um tutor, não sei nem como chamar uma pessoa dessa, que desculpa ele dá, hein? Ah, não vi, não deu tempo, ou ele estava bem? Essas pessoas assim, eu nem chamo de dono, tutor, a partir daí é criminoso. A gente já trata como criminoso, porque sim, crime está cometendo, então é dessa maneira que a gente trabalha com eles. Assim. Trabalhamos com respeito, não faltamos respeito e não ultrapassamos os limites funcionais. Mas um tratamento duro e rígido a gente vai ter. Então assim, eu fiz essa pergunta para ele, eu falei, como é que você consegue entrar e sair, vendo essa cena e não fazer nada? Ele falou, não, o cachorro está bem. Assim, as pessoas muitas vezes não querem enxergar o mal que estão fazendo. Muitas vezes também, Felipe, as pessoas sabem muito dos seus direitos, mas não sabem dos seus deveres. Sim. Se você decide ter um animal, você é obrigado a cuidar desse animal. E outra coisa, que eu gosto de dar um exemplo também. Se o seu pai, a sua mãe, tem um animal e algum dia seu pai e sua mãe faltarem, se forem, o cachorro é um bem. Pelo direito civil, é um bem semovente, mas é um bem. E entra no direito sucessório, é responsabilidade dos filhos. Então não adianta, porque isso está comum, tá? O cara sair, o pai e a mãe morrem, ele deixa o cachorro e bota o cachorro para fora da casa. Agora, se for cabeça de gado, ele vai querer. Sim. Ele vai querer vender os bois, vai querer vender o cavalo, mas assim, o ônus
do cachorro ele não quer. Sim. Então, você, pai, mãe com idade avançada, prepare-se para esse momento dos filhos receberem seus animais e os filhos receberem os animais Sim. dos seus pais. E que você que opte ter cachorro, sabe que cachorro tem custo. Cachorro demanda tempo. Sim. Cachorro demanda atenção. Isso é um filho, né? É um filho. Então, assim, é uma obrigação que todos têm que ter. Sim. E não adianta falar, porque eu casei, o cachorro foi do meu marido e o marido foi embora. Cara, tudo bem, e a divisão patrimonial? Sim. Isso é uma coisa que é uma realidade, são os acontecimentos que... Isso é uma realidade que as pessoas precisam enfrentar. E nós, como sociedade, temos que debater isso. Claro. E o abandono, o abuso da relação é crime, a pena não é baixa, não. E é bacana você citar isso aí, porque esse é o papel que a gente cumpre aqui também no meio de comunicação, né? Que é abrir para o debate, é trazer os casos. É claro que são casos chocantes, que tocam o nosso coração, mas mostrar que isso aí tem que ser combatido, a violência tem que ser combatida. Por isso é importante que você esteja atento na sociedade, no seu bairro, na sua rua, denuncie, procure, porque tem leis para proteger os animais. O que você acha que leva uma pessoa a cometer esse tipo de crime? Negligência, crueldade, falta de informação? Lembra que você falou agora há pouco, nos bastidores, sobre uma teoria chamada teoria do elo, teoria do link. O que seria exatamente isso, Piquet? Olha, essa teoria é fantástica. A gente acabou se tornando um estudioso na matéria para que a gente consiga desempenhar a nossa função da melhor forma. E estudando isso, a gente viu essa teoria. Essa teoria foi a seguinte: durante 20 anos, 2 pesquisadores nos Estados Unidos fizeram alguns levantamentos de dados, questionários, expuseram questionários em presídios de grande periculosidade, em institutos socioeducativos, que são os presídios de menor, faltando um pouco de técnica, fizeram levantamento em boletins de ocorrência e chegaram à conclusão que quem pratica maus tratos aos animais tem 5 vezes mais chance de praticar maus tratos a criança, mulheres e idosos. Por que isso, Felipe? O que esses pesquisadores constataram nesse levantamento de campo? Eles constataram, primeiro, quem comete crime violento, no seu passado cometeu violência contra os animais. Então foi a primeira constatação. E no avanço dessa pesquisa e desse estudo, eles chegaram a essa conclusão por quê? Por causa do perfil da vítima. Tá? O cachorro, ele não sabe quem procurar, ele não sabe falar, ele não tem voz para se defender. A criança é igual. O idoso, muitas vezes, está nessa condição, muitas vezes acamado. Sim. Eu fui da delegacia de proteção ao idoso, eu sei como é que funciona. O idoso fica descartado, o que vale é o cartão de benefício dele. Sim. E a mulher, muitas vezes, é subjugada, tem uma dependência econômica, ou então uma violência física, psíquica, que domina, né, as vontades, a consciência daquela mulher, e que ela aceita determinadas condições. Então, quando você protege os animais, você está protegendo esse grupo de vulnerável. Você está protegendo quem mais precisa, que são nossas crianças, que são nossos futuros, as nossas mulheres que têm um papel na sociedade que é fundamental para a nossa evolução, e os nossos idosos, aqueles que cuidaram da gente lá atrás e que hoje nós temos a obrigação de cuidar. Então, cuidar dos animais, esse trabalho que eu faço muitas vezes e por muitas pessoas é visto como uma coisa simples, mas não é. Além de ser algo fundamental para a evolução humana, para a evolução do nosso sistema como sociedade, é uma garantia que nós vamos ter crianças seguras, mulheres seguras e idosos envelhecendo com segurança. E curiosa essa teoria e assustadora ao mesmo tempo, né? Curiosa e assustadora. Uma pessoa que presenciar um maltrato, uma violência contra os animais, vamos deixar bem claro aqui para quem está assistindo a gente. O que fazer, como denunciar, como procurar ali ajudar aquele animal? Felipe, existem vários caminhos. Primeiro caminho, você viu uma pessoa praticando maus tratos, agredindo um cachorro, dando uma paulada, subjugando um animal. Liga para 190, estado flagrancial, como fosse um crime de furto, como é um crime de homicídio, um crime de roubo, um estelionato, 190. A polícia vai lá e vai atender. Se você não fizer isso ou for algo que você realmente esteja vendo, que muitas vezes tem isso, e a sociedade está sendo assim campeã, o vizinho que presencia um outro vizinho praticando maus tratos, tira foto, filma, junta isso tudo.
aí tem alguns caminhos. Você pode ir na delegacia, nossa delegacia fica ali na prainha, em Vila Velha. Nós estamos lá para receber todos vocês, para realizar esse boletim de ocorrência. Traga todo esse material. Isso é importante. Muito Fazer uma importante. imagem, foto, o que seja, que denuncie ali Exato. aquela situação. Por quê? O vizinho, ele acompanha esse filme que passa. Quando nós chegamos no local, a gente vê uma foto, a realidade daquele momento. Então, a manutenção de imagens, a indicação de testemunha, a descrição do animal que pratica maus tratos, porque às vezes a pessoa tem vários animais dentro de casa e só pratica maus tratos contra um. Sim. E é importante que a gente saiba para que a gente faça perícia, faça levantamento, né? As pessoas precisam indicar quem é a pessoa que pratica maus tratos. Descreva, tem um nome, bota o nome, se não tem nome, as características físicas dela, quando aconteceu os maus tratos, como esses maus tratos são cometidos, é o quê? Ele deixa sem comida, ele deixa sem água, deixa exposto ao tempo, o cachorro está acorrentado, o gato está na gaiola, o que acontece ali? Existe alguma relação abusiva em termos sexuais, né? Ele agride o animal toda vez que chega de noite, às vezes é o filho, quem é dessa residência? Então descreva tudo nos mínimos detalhes. Você faz isso na delegacia online, sem sair de casa, pela internet você faz isso. E se você não quiser aparecer, o último caminho, o Disque Denúncia. Você tem o site do Disque Denúncia e não deixe de detalhar tudo e pode anexar tudo no Disque Denúncia. Ou ligue para o 181 e faça a sua denúncia no 181. Nessas duas plataformas do Disque Denúncia, o anonimato é garantido. Piquet, a conversa aqui passou rápido, meu amigo. Aquela regressiva ali é quase o tempo final que a gente tem. Que mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente? Não exatamente para aquele agressor, porque ele vai ser encontrado, né? Mas para quem está ali, como a gente acabou de falar, né? Na rua, no bairro, o vizinho. Se encoraje, uma mensagem ali de encorajamento, porque denunciar é importante. Quando você denuncia, você está também cuidando daquele animal. Que mensagem que você deixa para todo esse contexto aí que a gente vive? Olha, a sociedade precisa se unir, ela precisa ser proativa. Isso já está sendo demonstrado se você comparar o número de ocorrências do ano passado, de 2024 para 2025. Foram mais de 40% do aumento do número de ocorrências. Então a sociedade está acreditando no trabalho da polícia, mas ela precisa se engajar mais. Existe muita subnotificação. Então você que está vendo um cachorro sendo maltratado, um animal sendo maltratado ou uma ave sendo traficada, não deixe de denunciar. Ela pode ser a única chance, você pode ser a única chance da vida dela. Se tiver dúvida, ligue para a polícia, me procure na rede social, a gente tenta ajudar tudo, mas não se omita. Não se omita. Esses animais precisam de você e a polícia também precisa muito da sociedade. E a nossa parceria está muito boa, Felipe. Que bom, Piquet, me chamou a atenção esse número, você citou aí um aumento de 40%, isso em um ano? Em um ano. É muita coisa. Muita coisa. É a sociedade vendo que a Polícia Civil realmente está dando resultado. É vendo que há uma conexão, é vendo que os protetores estão conversando com a polícia, é vendo que os municípios estão cumprindo com as suas obrigações. Óbvio, estamos longe da perfeição. Sim. E nós reconhecemos isso, mas nós temos que avançar. E só juntos, desprovidos de qualquer vaidade, de mãos dadas, a gente consegue mudar essa realidade que já vem sendo mudada. Foi um ano de muito progresso, mas temos margem para avançar demais. Meu amigo, agradecer demais a sua presença aqui no Ponto de Vista, trazendo todas as informações, trazendo aí os meios, os caminhos para que as denúncias sejam feitas, para que a gente possa, sim, continuar protegendo e ajudando a causa animal. Parabéns demais pelo seu trabalho, vida longa para o Núcleo de Proteção Animal e conte muito com a gente. Esse espaço aqui está sempre à disposição. Volte mais vezes, é sempre uma honra te receber. Obrigado pelo carinho, tanto o seu, Felipe, quanto de toda a equipe da TV. Assim, é uma honra estar aqui com vocês e o trabalho de vocês tem me ajudado demais. As ordens sempre. Piquet está de férias, minha gente. Ele tem direito a ter férias, ele fez questão de estar aqui com a gente hoje. Parou um pouquinho ali o período de férias para conversar com a gente e já iniciar o ano explicando o que fazer para que a gente possa cuidar cada vez mais dos animais. Agora vai descansar, meu amigo. Obrigado por ter vindo e volte sempre, viu? Tamo junto. Valeu, um abraço e a você de casa, obrigado demais pela companhia aqui no Ponto de Vista. Sempre às 14h na sua TV Tribuna Band. Até mais!
Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989.